Dando continuidade ao nosso estudo, estamos hoje no 9º estudo dessa série, hoje 25 de fevereiro de 2022. Mas ouça antes de condenar, quando nova luz for apresentada à igreja, será perigoso rejeitar. Será inútil fingir que estamos despertos, não quanto ao fato da vista, mas quanto ao tempo. Então nós temos dormindo, hein, irmão? Tenha cuidado. Os pastores estão dormentes, da mesma forma os membros da igreja, enquanto o mundo perece no pecado. Então está todo mundo dormindo, os pastores e os membros. E agora? O problema está em como despertar. Senhor, socorre-nos, pois vão ao socorro do homem. Fala tu, Senhor, tomara que o Pai possa agora tornar conhecido o tempo, né? Temos estado dormindo, não quanto ao o fato da vinda de Cristo, mas quanto ao tempo. E está todo mundo dormindo. Se o nosso povo estivesse meio desperto e reconhecesse a aproximação dos acontecimentos descritos no Apocalipse, operar-se-ia uma reforma em nossas igrejas, muito mais creriam na mensagem. E é chegado o tempo, aqui a profeta está dizendo, né? Que a mensagem da breve volta de Jesus deve soar através de todo mundo. Evidências equívocas mostram que a proximidade do fim, a advertência deve ser dada em tons distintos. Tem que ser preparado o caminho para a vinda do Príncipe da Paz. Queres fazer parte? Então vamos estudar hoje a pregação simples do Evangelho. Sem anunciar a proximidade, não cumpriria a mensagem, não cumpriu e não ia cumprir. E agora? Vamos só ficar falando que Jesus é amor, Jesus cura, Jesus salva, sem uma pregação da aproximação da volta de Cristo? Não vai ter reavivamento. Nos últimos versículos do capítulo 10, deve ser revivida a expectação do advento. A luz que derramou sobre Então, se nós pregar a mensagem que tem em Apocalipse 10, vai ser revivida a expectação. Que Deus nos ajuda, que nos acorda. Mas como agora nós vamos acordar? Porque está todo mundo dormindo, os pastores e membros. Aí diz assim, ó, o que vai acordar? A luz que se derramou sobre os expectantes penetrou por toda parte. Aqueles nas igrejas que tinham alguma luz e que não haviam ouvido nem rejeitado as 3 mensagens, obedeceram o chamado e deixaram as igrejas caídas. Você então não pode rejeitar nenhuma delas, para que tu possa ser um expectante e receber a chuva serôdia, tá? E o que é essa luz? Porque diz que uma luz iluminou o caminho, os expectantes foram que não tinham rejeitado a luz, receberam a graça de Deus, né? Receberam o chamado, deixaram as igrejas caídas. E agora? Qual é essa luz? Vocês sabiam que a profecia é a luz? Onde não há profecia, o povo se corrompe. Diz que sem lâmpada da profecia, o futuro seria totalmente obscuro. As refeições peculiares, preeminentes de fé, são as observâncias do 7º dia, e a expectativa da volta de Cristo. Que luz é essa? É uma pregação que será feita agora, nesses últimos dias, sobre o sábado do 7º dia e sobre ficar esperto, ficar os expectantes. Eles vão para a Bíblia estudar sobre a pregação da volta de Cristo. São 2 coisas que vai te capacitar para você estar preparado para esperar Cristo nas nuvens do céu, preparado para receber a chuva serôdia. Mas quem é o servo prudente? Porque diz que estão tudo dormindo. Mas quem entre eles é prudente? Que o Senhor pôs sobre os seus cervicais para dar-lhe o sustento. Botou no serviço dele. E que sustento é esse? Diz que Jesus é o pão da vida. Ele tem que dar o tempo definido. Não dormir quanto ao tempo definido. Diz aqui, ó. Mas se aquele outro servo, ou mais servo, porque existe 2, né? Lá estava tudo dormindo. Mas quem? O expectante, ele dá o pão da vida para as pessoas. Ele fala de Cristo, ele prega a volta de Cristo. Agora o mau servo diz no seu coração, meu Senhor não vem agora não.
e começa a espancar os companheiros, os conservos, né? Virá o senhor daquele servo, o mal, ó, no dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Então, quem que está dormindo? O mau servo. Os pastores são tudo junto, tudo a mesma coisa. Pois se não vigiares, verei a ti como ladrão, e tu não vais saber que hora eu venho a ti. Quem? O mau servo. O mau servo não vai saber quando Cristo vai vir. Os que seguem a luz da verdade são chamados filhos do dia. Para eles, o Senhor não virá como ladrão. Então, os que seguem essa luz, a profecia, que é a luz, Cristo vai vir para eles, eles sabendo o tempo que ele vai aparecer. E sabe o que Paulo diz? Ensina que é pecaminoso mostrar-se indiferente aos sinais que devem proceder da segunda vinda. Os culpados dessa negligência são chamados filho da noite e das trevas. Você viu? Se você negligencia saber a profecia, o tempo da volta de Cristo, você vive nas trevas. Você é filho das trevas. Paulo fala de uma classe para o qual o aparecimento do Senhor há de ser uma surpresa. E quem que é esse? É os cristãos ou é o ímpio? Vós, irmãos, já não estáis em treva. Já não estáis em treva, para aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filho da luz e filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, quem que é filho das trevas? Quem não sabe o dia que Cristo vai vir. Será pego ele como ladrão. Entendeu, meus irmãos? Agora você ficou com dúvida? Vamos ao próximo texto. Diz assim, ó. Quem que Jesus vai surpreender e ser pego como ladrão? Surpreenderá os ímpios como ladrão, porque obstinadamente fecharam os olhos aos sinais da sua aproximação e se recusaram a crer nas declarações da sua palavra de que ele se aproximava. Eles não vão aceitar a profecia, não vão aceitar a profecia que vem da palavra de Deus, porque ninguém pode marcar data, eu não estou marcando data, a profecia está dentro da Bíblia. Esse será pego como ladrão, os que recusarem acreditar na profecia. E você é tido como ímpio, tá? Pode ser pastor, obreiros, membros, todos vão ser pegos de surpresa como ímpio, não vai ser salvos. Aqueles, porém, que unicamente desejavam uma desculpa para rejeitar a verdade, fechavam os ouvidos a essa explicação e às palavras. Aquele dia e a hora ninguém sabe. Isso fizeram em 1844. E continuaram a ser repetida pelos audaciosos, escarnecedores, mesmo pelos professos ministros de Cristo. E diz que tudo vai repetir de novo. Já está repetindo. Muitos, tais quais os fariseus do tempo de Cristo, se recusaram a entrar no reino de Deus e embaraçavam os que estavam entrando. O sangue dessas almas vai requerer deles. Mas a grande maioria manifestou um espírito em sua oposição à mensagem e zombavam, caçoavam, repetindo em toda parte. Ninguém sabe o dia e a hora. Anjos mau com eles insistiam para que endurecesse o coração e rejeitasse todo o raio de luz do céu, a fim de ficar seguro na cilada do diabo. Então, quando alguém vem te pregar para você não acreditar na volta de Cristo, que vai estar dentro da profecia, ele está querendo te laçar, que ele já está laçado com o laço do diabo e ele quer que você seja laçado também. Muito cuidado, meus queridos. Diz que de igual maneira o tipo que se refere ao segundo advento deve cumprir-se ao tempo designado pelo serviço simbólico da purificação do santuário, ou o dia da expiação, ocorria no 10º dia do 7º mês. Eu quero dar uma pausa aqui. Lembra do estudo que eu falei para vocês? Que a irmã White diz que Jesus viria no dia do juízo? Aqui nesse texto ela foi mais clara. Ela já falou que ele vem, que o advento de Cristo, pelo trabalho do serviço simbólico dos judeus, ele vem no dia da expiação, tá? Como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o reino da graça, assim a de segunda vinda anunciar o reino da glória. E a segunda, como a primeira mensagem, acho baseado nas profecias.
Sabe o que os pastores estão fazendo? Os ministros, os que dizem ser os dirigentes do povo e que devem ser os atalaias dos muros de Sião, estão dizendo que não tem profecia para a vinda de Cristo. Mas eles estão contra a profetisa. Porque Ellen White está dizendo aqui que como teve a mensagem, profecia, para o primeiro advento de Cristo, que era o reino da graça, que foi pregado lá há 70 semanas, e o símbolo dentro do santuário pela Páscoa, que foi 1500 anos, anunciou o reino da graça. E agora o reino da glória. Ela está dizendo que está dentro das profecias. Agora os pastores sobem no púlpito, pregam para o povo que ninguém pode marcar a data e diz que não tem profecia para a volta de Cristo. Ele está contra a irmã Ellen White, tá? Ele está preso nas garras do inimigo e ele é um ímpio também, tá? Tomara que ele se arrependa antes que seja tarde demais. Diz que a proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitos dentre todas as classes. E vai acontecer de novo, tá? Finalmente, os rabinos pronunciavam a maldição sobre todos que contassem, que tentassem uma contagem do tempo. O que os judeus ficavam contra? As profecias. Eles eram contra. E diz aqui, repete a experiência de Cristo com os líderes judeus. Vai repetir agora. A mesma coisa. Eles não aceitam pregar as profecias. Mas sabe o que a profetisa que deixou escrito no grande conflito? O capítulo 18 de Apocalipse indica um tempo que, com o resultado da rejeição da tripla mensagem do capítulo 14 de Apocalipse, né? Do versículo 12 a 6, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus ainda em Babilônia será chamado a separar da comunhão. Quando você pregar na sua igreja a profecia da volta de Cristo e ela recusar, sai de dentro dela, que ela virou Babilônia. Não patrocine mais eles com o teu dinheiro, com o teu dízimo. Dá para os pobres, os aleijados, os deficientes, os necessitados, as viúvas, os órfãos. Tá? Diz que pagai os dízimos para que haja mantimento em minha casa. Então diz que quando eles rejeitar, eles viram Babilônia. Diz que eles procuram se a dar a impressão de que é pecado estudar as profecias, que se refere à vinda de Cristo e ao fim do mundo. Assim, o ministério popular minava a fé da palavra de Deus. Ninguém necessita estar em treva no que respeita àquilo que está para vir sobre a terra. A profeta está dizendo que tudo vai ser falado. A palavra de Deus também fala lá em Amós, que nada Deus ia falar sem avisar o seu servo. E Deus é um ser infalível e é o autor da profecia, hein? Ninguém pode estar fazendo profecia, não. Todo o capítulo mostra que Babilônia que caiu são as igrejas que não vão receber a mensagem de advertência que o Senhor deu na primeira, na segunda e na terceira mensagem angélica. Aí tem muitos pastores me dizendo que eles estão pregando as três mensagens. Como? Só dizendo temei a Deus, dai glória, foi assim que eles fizeram em 1844, ou pregaram a mensagem da volta de Cristo com a profecia das 2300 tarde de manhã? Lógico que foi. E agora vai ter profecia que está dentro da Bíblia, vocês vão ver hoje, né? E por que não aceitar? Tá? Então nós não podemos. Então quando a igreja rejeitar, ela virou Babilônia. Tem que sair de dentro dela. Assim foi nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarou aos incrédulos judeus, aquela geração, né? A vossa casa vai ficar deserta. Olhando para os últimos dias, o mesmo infinito poder declara com relação ao que não recebe o amor à verdade para ser salvo. Vai ficar deserta a casa de vocês. Eu vou falar para vocês. Está para a igreja ficar deserta. Não vai ter Cristo. Não vai ter mais o Espírito Santo dentro da igreja. Como o povo judeu. Está lá até hoje achando que são a nação santa e não é mais. Isso vai acontecer com a igreja agora. Tá, meus irmãos? Mesma coisa. Os que rejeitaram a primeira mensagem, o que aconteceu com eles que rejeitaram? Não podiam ser beneficiados pela segunda. Então, quem não entendeu que rejeita essa primeira mensagem,
não vai ser beneficiado para poder sair dentro das igrejas, vai receber as pragas e não vai entender também a terceira. Fui instruído que nos últimos dias finais da mensagem, insinuar-se-á de novo entre nós um fanatismo semelhante ao que fomos chamados a enfrentar depois de passar o tempo de 1844. Está havendo a mesma coisa, os pastores com fanatismo, subindo no púlpito, pregando contra a luz da palavra de Deus. Tá? Diz que o capítulo 14 de Apocalipse e as mensagens desse capítulo constituem uma tríplice advertência que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda de Cristo. O que faz o Apocalipse 14? Prepara o coração dos habitantes da terra para esperar Cristo. Então, vai saber o dia da volta de Cristo, vai se preparar, porque é um juízo, nós estamos passando pelo juízo, mas vai ter um final, né? E ele prepara. Agora vai só ficar falando temei a Deus, dai glória? Não foi isso que aconteceu em 1844. Não foi isso que aconteceu com as 70 semanas, quando Cristo veio pelo primeiro advento. Então, nós também temos que entender isso. Diz que os que rejeitaram a luz da verdade são chamados filhos do dia. Para os que seguem a luz da verdade são chamados filhos do dia. Para eles o Senhor não vem como ladrão. E diz que o capítulo 14 do Apocalipse deve repetir. Então, se deve repetir, nós vamos estudar as profecias agora, tá? Nós vamos dar continuação, nós vamos gravar outro áudio e eu vou dar essa profecia agora, continuando o estudo, tá bom? Que Deus abençoe.